Olá, meus irmãos, passando hoje nesse domingo, dia 28 de julho, para meditarmos o Santo Evangelho, 17º domingo do Tempo Comum. Evangelho meditado hoje será o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, lá no seu capítulo 6, versículo do 1 ao 15. Depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, ou seja, de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, vendo os sinais que ele fazia a favor dos doentes. Jesus subiu na montanha e sentou-se lá com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo a grande multidão que vinha a ele, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que estes possam comer? Disse isso para testar Filipe, pois ele sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei as pessoas sentarem-se. Naquele lugar havia muita relva e lá se sentaram os homens em número de aproximadamente 5.000. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que se fartaram, disse aos discípulos: Juntai os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles juntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada que comeram. À vista de sinal de que Jesus tinha realizado, as pessoas exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, novamente se retirou sozinho para a montanha. Meus irmãos, o evangelho de hoje é, de fato, esclarecedor para todos. O capítulo 6 de São João é lido neste ano no tempo da Páscoa e alguns domingos do tempo comum. Ora, no tempo da Páscoa, para nos dizer que Jesus ressuscitado permanece entre nós na sua palavra e também na Eucaristia. E no tempo comum, para reforçar a nossa convicção de fé na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo no sacramento da Eucaristia. O capítulo começa com o relato da multiplicação dos pães e dos peixes. Em seguida, depois de ter atravessado o mar da Galileia, Jesus vai à sinagoga de Cafarnaum, onde faz o grande pão do céu, o pão da vida, por assim dizer, e a sua carne é dada para a salvação do mundo. Surge uma crise entre os judeus e entre os discípulos de Jesus, que não entendem o que Jesus está querendo dizer. Ouvem as palavras, mas não percebem o sentido. Judeus e discípulos começam a se afastar de Jesus. Passam a não ter fé sobrenatural, mas então só mera crença. Então se afastam. Ele, porém, mantém firme tudo o que disse, sem nada mudar. Então, nesse 17º domingo do tempo comum, o capítulo 6 de São João é considerado um texto eucarístico. Ele nos prepara para a instituição do sacramento da Eucaristia, começando com o pão de cada dia. Jesus nos leva até ele, que é o alimento para a vida eterna. O pão simboliza todos os alimentos que tomamos cada dia e nos mantém vivos. Jesus mesmo mostra sua preocupação com o povo, que foi atrás dele para ouvir o seu ensinamento e que precisava alimentar. Assim um dia vamos procurá-lo para que tenhamos vida eterna. Ora, pergunta a Filipe onde poderia comprar pão para dar de comer toda aquela gente. Filipe sabe que não era apenas uma questão de onde comprar, mas também de como pagar. Havendo pão, havendo onde comprar e tendo dinheiro, o problema estaria resolvido. É a solução do poder, de quem tem, compra e paga. André apresenta a Jesus o menino que tinha 5 pães e 2 peixes.
Se a solução de Filipe não era viável, pelo muito dinheiro que seria necessário, a de André também não era, pelo pouco pão e pouco peixe de que dispunha. Uma solução rica e uma solução pobre. Jesus fica com a solução pobre. 5 pães e 2 peixes partilhados com amor. Ora, e no milagre da multiplicação podem alimentar uma multidão. Foi o que aconteceu. Jesus deu graças e começou a distribuir os pães e os peixes, e todos comeram e ficaram saciados. Partilharam e resolveram o problema. Ora, isso é um milagre que todos nós sabemos e cremos. Como Jesus fez para multiplicar os pães e os peixes, ora, isso é um segredo da graça. Sendo Deus, tem o poder de multiplicar, que pode nos contar um dia. O profeta Eliseu, que nós lemos hoje no 2 Reis, capítulo 4, versículo 42 a 44, na primeira leitura, também alimentou 100 pessoas com 20 pães e ainda sobrou. A sobra da multiplicação feita por Jesus foi recolhida em 12 cestos que quiseram fazer o rei. Não fazia parte do projeto de sua encarnação tornar-se rei neste mundo, nem ficar multiplicando pães e peixes. Ora, o profeta Eliseu o fez e os 12 apóstolos também poderiam fazê-lo, já que foram 12 os cestos que se encheram. Ora, simbolizando a cada um dos discípulos e dos apóstolos, né? Naturalmente, os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos não vazios, cheios da vontade de partilhar com o povo, com quem tem fome, da Eucaristia, do pão da vida, sem querer ser reis, podem fazer maravilhas, deixando o poder político e temporal para os leigos, enquanto cuidam do mais importante, sacerdócio ministerial, das joias, que é o povo de Deus. Deus abençoe você nesse dia, nesse domingo, nesse 17º domingo do tempo comum, para que, cheios do Espírito Santo, afirmar como salmista no Salmo 144: abres a mão e sacias o desejo de todo ser vivo. Grande abraço, muito obrigado, curte e compartilha.